Mateus, capítulo 16, o verso 18. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 28 ao verso 31. Amém? Pois também eu te digo que tu és Pedro, fagulha de pedra. E sobre esta pedra, Jesus a rocha, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 1 Coríntios 12, 28 a 31. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos as línguas? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Incline a sua cabeça. Espírito Santo, nós te amamos. Deus Espírito Santo, tome o teu lugar de honra nesse templo, nesse santuário. Tome o teu lugar de honra em cada coração. Que privilégio, Espírito Santo. Deus, Ele fez de nós uma casa. Deus, Ele fez de nós um templo, um santuário, para que o Senhor, da parte de Deus, pudesse habitar em nosso coração. Nesta manhã, com Deus, no dia do Senhor, nós subimos à tua casa, Espírito Santo, para render a Deus os nossos louvores, a nossa adoração, mas também para sermos ministrados pelo Senhor através da palavra de Deus. Por isso, Espírito Santo, abra os nossos olhos, nós precisamos ver. Abra os nossos ouvidos, nós precisamos ouvir. E prepare o nosso coração para que a gente possa compreender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida. Nos abençoa, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Tá? Não está na sua folha, tá? Deus deseja ver uma igreja que verdadeiramente ela se coloque como sal da terra e como luz do mundo. Se a gente não fizer a diferença como sal, o sal ele conserva o alimento, ele não deixa que ele se estrague, né? Ele provoca sabor, né? E a luz, ela vai dar direção, caminho para quem está em escuridão, para quem está em trevas. Então, se a gente, como igreja, se a gente não for luz para aqueles que estão na escuridão, se a gente não for sal para aqueles que precisam se conservarem, né, para o dia de Cristo, a gente está perdendo, né, o objetivo pelo qual Cristo morreu na cruz aqui, né? Então Deus ele deseja que a igreja ela resplandeça a luz do Espírito que está em seu coração, porque nenhuma vez a igreja resplandecendo essa luz de Cristo que está no coração, o mundo vai ver as boas obras que nós estamos fazendo e o mundo vai glorificar a Deus por nossa causa. Será que todo mundo lá fora pode olhar para nós e estar dizendo, esses aí são o povo de Deus? Eles estão fazendo uma obra gloriosa, uma obra maravilhosa, né? Será que o mundo está vendo em nós pessoas que verdadeiramente glorificam a Deus naquilo que a gente está brilhando, fazendo? Será que as pessoas podem, né, como aquela mulher lá de Sunem, que quando via, né, o profeta Eliseu passar pela rua da cidade,
ela corria e cutucava o marido. Eu vejo que esse que passa por nós é um santo homem de Deus, não é? Muitas vezes a gente pergunta assim, onde está o Deus de Elias? E a pergunta não é essa, onde está o Deus de Elias? A pergunta precisaria ser, onde estão os Elias de Deus? Porque senão a gente vai nortear a nossa vida só no passado. E a gente não vai pensar que a gente tem, né, uma linda missão agora, aqui e agora. Então Deus deseja ver uma igreja que permita que o Espírito Santo se manifeste através nela e através dela, com talentos, dons, ministérios, capacitação. Né? Deus deseja ver uma igreja que seja portadora de uma boa notícia, de uma boa nova. Deus quer ver uma igreja que joga sobre o seu coração a responsabilidade do ID, e fazer discípulos, gente, e fazer discípulos. A pastora Wanda pregou com muita propriedade domingo de manhã sobre, né, ali, João capítulo 13. Então Deus, Ele deseja que a gente cumpra a nossa missão, né? E Jesus vai dizer, tá, que que a igreja seja edificada, para que a igreja seja construída, né? Jesus, Ele vai então enviar quem? O Espírito de Deus para trabalhar. E o apóstolo São Paulo aqui nesse texto que nós lemos, está na sua folha, né? 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, verso 31, né? Traz uma revelação para o crescimento da igreja, para a maturidade da igreja, né? Deus habilitou na igreja pessoas que se movam através dos dons espirituais, que se movam através dos ministérios, que se movam através das diversidades de realizações. Mas o apóstolo Paulo faz uma pergunta: porventura, na igreja todo mundo é apóstolo? Não. Porventura na igreja, né, todo mundo é profetas? Não. Todo mundo são doutores? Não. Porventura todo mundo na igreja está habilitado para realizar milagres? Não. Porventura todos na igreja receberam o dom de curar? Não. Porventura todos falam em línguas estranhas? Não. Porventura todos têm a capacidade de discernir e interpretar essas línguas estranhas? Não. Todo mundo na igreja é pastor? Não. Então Paulo está mostrando o quê? Ele está mostrando que esses dons espirituais, esses ministérios, essas capacitações, esses talentos, né, são presentes do Espírito Santo de Deus, que Ele vai dar à igreja, para que a igreja possa servir pessoas servindo a Deus. Aí eu quero pensar com vocês aí, como que Deus vai capacitar a sua igreja? A igreja precisa ser revestida do poder do alto, querido. Não tem uma outra maneira da gente ser capacitado, não tem uma outra maneira da gente ser habilitado, a não ser através do poder do Espírito Santo de Deus. Eu creio que ninguém teve um curso teológico, uma faculdade com mestrado em teologia maior do que os 12 discípulos. Ninguém, queridos, ouviu o que eles ouviram, viram o que eles viram, experimentaram o que eles, eles experimentaram. Mas todavia, quando Cristo ressuscita, Ele fala: vocês, apesar de ter visto muitas coisas, ouvido muitas coisas, aprendido muitas coisas, vocês não estão preparados, habilitados para vocês saírem ainda. Aí Ele vai falar: vocês precisam ficar em Jerusalém, até que do alto céu sejais revestidos do poder de Deus, e depois de revestidos do poder de Deus, vocês vão poder sair Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, para testemunhar a respeito da minha pessoa.
E o problema é que a gente está saindo muitas vezes com o coração muito aberto, a gente está indo, né, muitas vezes até com ímpeto, mas a gente não está buscando aquilo que é necessário para que a igreja cresça, para que a igreja faça a diferença, para que a igreja fique. Então, fique em Jerusalém. Ficar é um imperativo, como ir é um imperativo, como orar é um imperativo, como fazer discípulos é um imperativo. Então, antes de ir, a gente precisa aprender a ficar com Deus, ficar com o Espírito Santo, ter tempo de qualidade com Ele, ter tempo de oração com Ele, de entrega a Ele. E aí, quando a gente começa a sair sem ficar primeiro, a gente não começa a ter tanto sucesso como a gente precisaria ter na nossa caminhada cristã. Então ele vai falar sobre isso aí. Por quê? Porque Jesus, né, vendo que está lá em João 15, ele fala: olha, sem mim vocês não conseguem fazer nada. Lá em Mateus ele fala: olha, eu vou edificar uma igreja, e uma igreja à prova das portas do inferno, do poder das trevas. Mas João ele revela: só que sem mim vocês não podem fazer nada. Mas Jesus tem que ir embora, ele tem que ir para o céu, ele tem que sentar à direita de Deus. Ele sabe que ele não pode estar, né, de uma forma presencial, sabe, ao nosso lado, todos os dias, todos os momentos. Ele fala: mas eu vou enviar o Espírito Santo de Deus para isso aí. Então, queridos, mas eu falo assim, infelizmente o Espírito de Deus, ele tem sido Deus esquecido da igreja. E não é da igreja lá fora não, é da IPR Central também aqui. A gente faz os nossos cultos, irmãos, a gente não lembra dele nenhuma vez. Até parece que o Espírito de Deus é um Deus de terceira categoria. Não é porque ele está em terceiro lugar, ele só é o mesmo. Mas a gente faz nosso culto e não lembra dele, a não ser algumas vezes que nós colocamos ele dentro dos nossos louvores. Imagina se alguém que se relaciona com você deixar de ter o prazer da sua presença, logo você esquece dele, não é verdade? E aí a gente muitas vezes, irmãos, tá? Eu gosto de frisar: Deus está em todos os lugares, está, tem todo o poder, tem, conhece tudo, conhece, entendeu? Sabe, Deus, para Deus não há limitação. Mas onde que Deus está? Nos céus. Os céus é o trono de Deus, a terra é o tapete dos seus pés. Então a área de atuação de Deus é os céus. Jesus, onde que Jesus está? Jesus está no céu. Apesar de onde 2 ou 3 estiver reunido no nome dele, ele se faz presente. A área de atuação de Jesus é no céu. Ele está sentado agora do lado de Deus, intercedendo por mim, por você, por cada um de nós. Quem que está com a igreja? Quem que habita na igreja? Quem que se move na igreja? Quem que está aqui para santificar a igreja, preparar a igreja para a igreja ser santa para encontrar com Cristo? O Espírito Santo de Deus, gente. O Espírito Santo. E aí a gente sai desesperado, sem ficar, né? Eu creio que a gente precisaria toda nossa manhã, quando a gente vai começar o dia, a gente precisaria ficar com o Espírito Santo antes de fazer qualquer coisa. Ficar com o Espírito Santo a cada manhã deve ser melhor do que qualquer outra coisa que a gente vai realizar durante o dia, porque é esse ficar com Ele que vai fazer toda a diferença no decorrer do dia da gente. E aí o Espírito de Deus vai fazer o quê? Ele vai trazer, né, a edificação. Olha 1 Coríntios 12, 4, 7 na sua folha aí, né? O pastor está sendo generoso, né? Coloca na mão de vocês tudo assim, bem mastigadinho, né? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quem que é esse Senhor aqui? Jesus. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for
útil. Para aquilo que for útil. Entendeu? Paulo está dizendo aqui que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o quê? Um fim proveitoso. Um fim proveitoso. Então, se a gente ganha um presente de Deus, e aquilo que a gente ganha de presente de Deus não é uma coisa proveitosa para outras pessoas, se a gente esconde só para a gente, nós estamos perdendo o nosso foco, queridos. Aquilo que você ganha de Deus não é para você, é para que tenha um fim proveitoso para todo mundo. Então o Espírito de Deus, ele vai distribuir dons espirituais. Jesus, ele vai dar ministérios. E Deus, ele vai conceder operações. Então o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, trabalhando de comum acordo, eles vão capacitar a igreja para que a igreja possa ser um instrumento de Deus para abençoar o mundo lá fora, para o aperfeiçoamento lá fora. Então, é um fim proveitoso. Nós precisamos, para que a nossa vida seja vitoriosa, abundante, nós precisamos desse poder, desses presentes de Deus. Esse revestimento é para fazer a gente tirar a bunda do banco, tá? Porque Deus não chamou a gente para ficar sentado e não. A gente está aqui sim, sentamos aqui para adorar a Deus. Só que a vida com Deus não é só no domingo de manhã, a vida com Deus não é só no domingo à noite, ou na terça do milagre, ou num culto que nós fazemos. Sabe, Deus, ele nos chamou para a gente se levantar e fazer a diferença no poder do Espírito. Então, se a gente começa a ficar muito tempo sentado aqui dentro, e a gente começar a perceber que a gente não está sendo aquele sal tão saboroso, né? Hoje parece que o sal rosa é o sal mais saboroso que tem, né? E muitas vezes você vai comprar um sal rosa aqui, é corante, tá? Não tem nada que veio lá do Himalaia, coisa nenhuma não. Entendeu? A gente come muito gato por lebre. E aí a gente acha que porque veio de tal lugar é melhor. Então fica tranquilo, você não é sal rosa, você é o sal do Espírito, você é o sal de Cristo, você é o sal de Deus, e você vai dar sabor, você vai fazer as coisas ficar muito lindas, maravilhosas na presença de Deus. Agora também, como Deus capacita a igreja, olha embaixo, a igreja precisa desejar e buscar os dons do Espírito Santo. Olha aí, 1 Coríntios 2,4, os dons são diversos, só que o Espírito é o mesmo. Olha do 8 ao 11, porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, é dado a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito, é dado a fé, a outro pelo mesmo Espírito é dado os dons de curar, a outros pelo mesmo Espírito é dado o dom de fazer operação de maravilhas, milagres, a outro pelo mesmo Espírito o dom da profecia, o outro pelo mesmo Espírito o dom de discernir os espíritos, a outros a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, operando todas essas coisas, repartindo de forma particular, tá? Não é coletivo, a cada um como ele deseja. Você sabia que nem o apóstolo Paulo teve os 9 dons? Só Jesus operou em todos os dons do Espírito Santo. Só Jesus. Esse dia um pastor chegou para mim assim: eu tenho os 9 dons espirituais. Eu olhei assim para ele e falei: meu Deus, tem hora que eu fico em dúvida se eu estou tendo algum. Então, ele vai repartir de forma particular. Por quê? Porque nós somos um corpo, tá?
Se você for ler Coríntios 12, a gente o ano que vem vamos dar um curso sobre dons espirituais, ministérios, capacitação, né? Vamos nos habilitar para andar no mover do Espírito, tá? Mas a gente, primeira coisa que eu preciso aprender, que eu sou um corpo. A igreja é o corpo de Cristo, e nós somos um membro desse corpo. E o problema da gente é que nós não conseguimos discernir em que parte do corpo a gente pode fluir com mais graça, com mais liberdade. Muitas vezes, como membro do corpo, eu quero ficar ocupando o lugar de um outro membro. E se eu fico ocupando o lugar de um outro membro do corpo, tiro o lugar dele, não assumo o meu lugar, a gente adoece e a igreja fica fraca. Por quê? Os membros que estão fora do corpo, ou estão deslocados, eles são membros que eles não são alimentados perfeitamente pelo corpo. Quanto dedo tem nessa mão? Não é 5 não, tá? É 4. Tá? Tomei uma mordida com 2 meses de idade de uma irmã minha. Ela brincando, ela tinha 2 anos e eu 2 meses. Ela brincando, ela mordeu e cortou o nervo, né? E deixaram até os 2 anos de idade. O dedo ficou muito grosso, o dedo não parava porque o nervo tinha sido rompido, não fazia cirurgia. E aí os médicos decidiram amputar o dedo, porque o dedo estava doente, e uma vez doente ele não poderia estar ligado no corpo, porque se o dedo doente estivesse ligado no corpo, ele ia comprometer a mão, o braço, e ele poderia comprometer toda a minha vida. É por isso que os médicos muitas vezes precisam fazer uma amputação, porque se o membro do corpo estiver doente, ele não estiver sendo alimentado mais por sangue, se ele começa a adoecer, o médico amputa, porque se não amputar, o que acontece? Mata o corpo todo. E quando a gente quer se mover como um membro fora do corpo, não apenas a gente fica doente, ou como a gente começa a dar trabalho na igreja, tá? Essa mão está conseguindo viver sem o corpo, sem esse membro? Tá. Só que ela é mais fraca do que a direita. Ela não tem a mesma pegada dessa. Por quê? Porque um membro dessa mão escolheu sair do corpo. E isso que Paulo está dizendo a respeito da igreja, queridos. Ele está dizendo que a gente precisa se mover no corpo com liberdade, com graça, porque é Ele que coloca esses dons como Ele quer. Aí todo mundo pode falar em línguas? Não. Ah, mas pastor, se eu não falar em línguas, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Ué, quem que disse que para você ser batizado com o Espírito Santo, você tem que falar língua? A língua é uma evidência. Você pode receber o dom de cura e não falar em línguas. Todo mundo é profeta? Não. Então a gente precisa entender, gente. Espírito Santo, qual é o meu lugar nesse corpo tão lindo que é o corpo de Cristo, a igreja? Onde, Espírito Santo, eu posso estar nesse corpo, onde eu recebo do corpo, através do Espírito Santo, todos os nutrientes espirituais que eu preciso para que eu me mova nesse corpo e eu seja um instrumento de bênção nesse corpo. Porque o membro não pode ficar grudado no corpo, não, só uma mano. O membro ele foi colocado porque ele precisa ser uma bênção para o corpo. Imagina se todo pé quiser ser mão. Ou senão o corpo fala assim: olha, eu não preciso da mão. Não, o corpo precisa de vocês. Vocês é o corpo de Cristo. Vocês estão inseridos no corpo de Cristo. Vocês são membros desse lindo corpo. E se Deus colocou vocês nesse corpo aqui, é porque Deus precisa de vocês. Mas vocês precisam descobrir agora qual é o lugar desse corpo que vocês estão inseridos. Por quê? Porque quando a gente quer fazer alguma coisa, irmão, que Deus não falou para a gente fazer, a gente dança. Os dons, não está na sua folha também não, tá, irmãos? Os dons do Espírito, tem uma parte que está, mas eu quero falar, Os dons do Espírito são divididos em 3 partes. Dons de revelação, que são pensamentos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria
e discernimento dos espíritos, dons de expressão verbal, palavras. Quais são os dons que o Espírito Santo manifesta através da expressão verbal? Profecia, línguas, interpretação de línguas. Mas também tem os dons de poder, que são ações, fé, dons de curar e milagres. Os dons do Espírito, né? Ele tem o seu propósito e o seu poder. O recebimento dos dons do Espírito é o resultado natural de que a gente foi batizado no Espírito Santo. Quando os crentes eram batizados no Espírito Santo, na época da igreja primitiva, eles falavam, né, em outras línguas e se moviam através dos dons espirituais. Olha aqui, o problema da gente é que a gente pega aquela toalha para mim lá naquela mesa. O problema da gente é que nós confundimos ter o Espírito Santo com o batismo do Espírito Santo. A Bíblia diz que ninguém pode falar que Jesus é Senhor, a não ser pelo poder do Espírito Santo. Então, quando você entregou seu coração para Jesus, o Espírito Santo entrou no seu coração, fez de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Ele provocou em você um novo nascimento. Ele fez de você um filho e uma filha amados de Deus. Isso que o Espírito de Deus fez em vocês. Agora, quando Jesus diz, fique em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto, Ele está dizendo o quê? Uma sobrecapa. Eu tenho o Espírito Santo. E os dons, os ministérios, são essa sobrecapa de poder que é colocado sobre mim. Agora, para você receber esses dons, você tem que desejar, você tem que querer, porque é tão fácil a gente querer sair, irmãos, fazer a obra de Deus sem nessa manifestação de poder. É tão fácil a gente querer sair sem ficar primeiro. Então a gente precisa do quê? Ser revestido do poder do alto. O Espírito de Deus está em mim, e Ele vai colocar em mim o seu poder. Um exemplo, Jesus, quem que gerou Jesus no ventre de Maria? O Espírito Santo. A sombra do Altíssimo te cobrirá, e o Espírito de Deus vai gerar Jesus no seu ventre. Ué, Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo? Por que Jesus precisou ser batizado com o Espírito Santo quando Ele desceu a água do Jordão? Aí você vai ver que tudo que Jesus fez, todos os milagres que Ele realizou, todas as manifestações que Jesus realizou na terra, foi através do poder do Espírito Santo. Ele fez pelo dedo de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Mesmo Jesus na sua forma humana, tudo que Ele realizou foi através do poder do Espírito Santo. Agora imagina, gente, se Jesus, sendo Deus, sem ter cometido nenhum pecado, precisou do Espírito de Deus para realizar tudo quanto Ele realizou, quanto mais nós depois de 2000 anos. Aí você olha para a vida de Jesus, Ele ficava à noite em oração, Ele começava a sua manhã em oração, tudo que Ele ia fazer Ele orava antes, orou para escolher seus discípulos, orou para realizar milagres, orou para ressuscitar Lázaro, orou por tudo. Então a gente precisa o quê? A gente precisa desejar, como a igreja primitiva se movia no poder do Espírito, a gente também precisa se mover no poder de Deus também. Então os dons são concedidos, né, para um propósito específico, num tempo específico, através de um grupo específico de pessoas, para pessoas específicas. Por que Deus Ele dá para nós alguma coisa? Porque Deus tem um propósito. Por que Deus dá para nós alguma coisa? Porque num tempo de Deus, no tempo escolhido de Deus, essas coisas vão acontecer. Por que Deus dá o Espírito? Deus Ele dá através, né, de um grupo de pessoas, através das igrejas, para pessoas de forma específica. Paulo ele vai escrever em 1 Coríntios, ele fala assim: eu fico admirado, eu fico muito feliz que no meio da igreja não falta nenhum dom. A igreja de Coríntios, ela se movia através
de todos os dons espirituais. Mas nem por isso ela deixou de ter problemas. Porque a gente acha, porque a igreja está, vamos dizer assim, né, fluindo no dom do Espírito Santo, não acontece coisa. A igreja é um hospital. Igreja é um local onde pessoas doentes vêm para ser curadas. A salvação, ela é instantânea. A santificação é um processo, é uma caminhada de relacionamento. Então, na igreja as pessoas vêm para serem curadas, na igreja as pessoas vêm para serem libertas. E qual que é a função da gente? Olhar para aqueles que estão enfermos, que estão doentes, e a gente, no discipulado, a gente ajudá-los a vencer essas barreiras que surgem, né? Na sua folha aí, né? Apenas Jesus pode conceder os ministérios que aperfeiçoam a igreja. 1 Coríntios 12:5, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversos ministérios na igreja, mas Jesus é o que concede esses ministérios. Olha aí, Efésios 4:11, e Ele mesmo, quem? Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. O Espírito dá dons, Jesus levanta ministérios, é diferente. Quem não se move nos dons primeiro, quem não serve nos talentos primeiro, não vai ser levantado por Cristo nos ministérios. Então Ele mesmo deu, e Ele mesmo, Jesus concedeu 5 dons básicos do ministério, né? Depois você pode ler Efésios do verso 7 ao 8, e depois de 11 ao 12, apóstolos, profetas, evangelistas, pastor e mestre. Quem é o apóstolo? O apóstolo é o enviado. O apóstolo é aquele que Cristo envia para implantar uma igreja onde não tem igreja. Paulo diz, ninguém pode vir colocar um outro fundamento aonde já tem um fundamento. Um exemplo, nós temos um apóstolo na igreja, sabia? Mas não é título, é unção, o pastor João Quadras. O pastor João Quadras já conseguiu implantar igreja em 32 tribos, onde não tinha evangelho. Isso é unção, queridos, não é título. Eu já fui em muitos lugares e pessoas assim, sabe, olha, você é apóstolo. Eu falei, eu creio na unção apostólica, está aqui. Eu creio na unção profética, está aqui. Eu creio que Jesus deu tudo isso. Mas são todos apóstolos? São todos profetas? São todos evangelistas? São todos pastores? São todos mestres? Lógico que não, queridos. Por quê? No verso 12, por que Jesus ele dá essas coisas? Esses ministérios, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra dos ministérios, para a edificação do corpo de Cristo. Então esses ministérios são dados para que a igreja seja aperfeiçoada, o ministério seja aperfeiçoado, a igreja seja edificada, o corpo de Cristo seja edificado. Então qualquer coisa que a gente recebe, que não seja para construção, para edificação, para a glória de Deus, pode ter vindo de qualquer coisa, menos de Jesus. Quando o Marcelo e a Rosalina, né, hoje são pastores, pastor Marcelo, a Rosalina Azali, eles foram embora para os Estados Unidos em 2012, né? Eles eram servos aqui na igreja, eles não tinham nenhuma patente, eles não eram diáconos, não eram presbíteros, eles eram um casal que servia a Deus, servia o corpo com excelência. O que vocês pediam para aquele casal fazer, eles faziam com excelência. Para nós foi uma perca muito grande, a igreja estava começando a crescer, pastor, nós estamos indo embora para os Estados Unidos para trabalhar secularmente.
Vamos congregar numa igreja, vamos ficar ali quietinho e vamos ganhar dinheiro. Eu fui orar e Deus falou comigo: unge o Marcelo e a Rosalina como evangelistas da igreja. Deus não falou para ungir nem como pastor, nem como profeta, nem como mestre, nem como apóstolo. Unge o Marcelo e a Rosalina como evangelistas da igreja. E o que nós fizemos? Procurei o conselho, era 3 presbíteros, e falei assim: olha, Deus falou ao meu coração, Deus falou comigo, que o Marcelo e a Rosalina não pode ir para os Estados Unidos sem que tenha uma unção desta igreja aqui. E Deus está falando para nós ungirmos como evangelistas. Na despedida deles, no culto domingo à noite, eles dobraram o joelho no altar, e nós, pastor, conselho, ungimos o Marcelo e a Rosalina como evangelista e abençoamos para ir para os Estados Unidos. Irmãos, esse ano, só na Igreja das Crianças, eles investiram $5 milhões. Hoje eles têm uma igreja que tem mais membros do que a nossa aqui. Hoje eles são pastores. Mas Deus precisava de um evangelista que falasse de Jesus. Tá? Os que seguiram após os apóstolos de Cristo eram chamados de pais apostólicos, não eram apóstolos, eram chamados de pais apostólicos. E aí um exemplo aqui na igreja, né? Vamos olhar pela questão do masculino e feminino. O feminino de pastor, pastora. O feminino de apóstolo, apóstola. O feminino de médico, médica. O feminino de advogado, advogada. Agora, todo médico, a esposa é médica? Todo advogado, a esposa é advogada? Todo psicólogo ou psicóloga, o outro que faz parte do casal não é, queridos. Eu sou pastor. A irmã Sueli, ela é formada em teologia, mas ela não é pastora. Ela abraçou o ministério pastoral comigo. Eu sou pastor da igreja. E ela pastoreia a minha casa, ela pastoreia o nosso casamento, ela pastoreia muito bem, pastoreia muito bem os nossos filhos, está pastoreando muito bem os nossos netos, e no pequeno grupo ela está pastoreando muito bem as nossas crianças. Mas ela não é pastora. A gente chama de pastora Wanda, porque em relação, a gente reconhece a unção, mas vai lá na escala, evangelista Wanda, evangelista Marlene, evangelista Juliana, evangelista Eliseu. Porque qual que é a função do evangelista? Anunciar Jesus, falar de Jesus, anunciar boas novas, anunciar boas novas. Então, e para que Jesus ele faz isso, queridos? Para que a igreja seja edificada, seja construída. Ah, mas pastor, e quando a gente fica falando que ouve, né, que tem igrejas que têm apóstolos? Irmãos, amém. Eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria para a gente ouvir todas as coisas. Eu já fui em congresso que teve apóstolos, teve pai apostólicos, né? Eu acho que o cara era quase vice-deus. O cara tinha tanto título, pastor, que eu falei, meu Deus. Gente, eu fui num congresso, tá, que um desses grandes apóstolos, lá no Nilson Nelson, você foi, né? Gente, eu fiquei assim, olha, pastor Euclides, para escandalizar é difícil, tá? Mas aquela manhã, gente, eu fiquei. Chamou todo mundo para frente, foi todo mundo, eu fui para frente, mas fiquei assim numa cerquinha, né? Porque estava muito tumultuado. Tinha umas 10 mil pessoas, eu penso,
E aí um apóstolo lá da Colômbia, gente, ele saiu do altar, ele começou a andar sobre as pessoas, pisando na cabeça das pessoas. Eu falei, Jesus andou sobre as águas, mas Jesus nunca pisou. Então, mas assim, aí você faz o quê, irmão? Você vai e guarda o seu coração. Foi bom, foi maravilhoso, queridos. Esse mesmo apóstolo que fez isso, pediu, olha, você que é de alguma igreja aí no Brasil, né, ore a Deus agora, porque se tiver alguma coisa na sua igreja para ser resolvida, que não está resolvida, Deus vai mostrar para você. Estava lá o presbítero Jorge, e a hora que aquele pastor estava orando, aquele apóstolo estava orando, Deus deu para o Jorge 2 visões, irmãos, que a nossa igreja estava precisando tê-la desesperadamente. Então não é porque tem denominações também que tem apóstolos que é pecado, né? Agora, a Presbiteriana Renovada, irmãos, a Presbiteriana do Brasil, nós reconhecemos a unção que tem como mulheres que tem de pastora, que tem mulheres que estão fazendo um trabalho mais lindo do que muitos pastores, homens. Nós reconhecemos a unção apostólica, mas nossa igreja, ela não tem título para isso. Estamos debatendo já há uns 15 anos, toda a Assembleia Geral, né, leva o debate, mas vem cá, vai ter a separação das mulheres, né, reconhecidas como pastoras. Sabe por que não teve ainda, irmãos? Porque não tem nenhum versículo na Bíblia onde fala de pastora de mulheres. Só tem um, né? Que uma mulher é pastora. Está lá, quando Jacó encontra Raquel. É Raquel a esposa de Jacó? É Raquel? Raquel, né? E ela era pastora, mas pastora de ovelhas. Então, mas isso não tira, irmão, unção, irmão. Isso é só questão de pessoas que estão correndo só atrás de título. Mas nós temos excelentes pastoras na nossa igreja, que tem uma unção. Porque para ser pastor tem que ter um rebanho. Para ser pastora tem que ter um rebanho. Sem rebanho, como que a gente pode ser pastor se a gente não rebanha ninguém, não cuida de ninguém? E a preocupação minha ou da nossa igreja, qual que é, irmãos? Porque assim, o diabo, sempre ele trabalha a nível daquilo que a pessoa recebe. Um exemplo, a pessoa é membro da igreja. Ele tem contra a sua vida, da parte de Satanás, uma guerra espiritual a nível do que ele tem de revelação. A pessoa vem para a junta diaconal, ele vai ter uma guerra a nível de diácono. Ele é presbítero, ele tem uma guerra a nível de presbítero. Ele é pastor, ele vai ter uma guerra espiritual a nível de pastor. O que a Bíblia diz? Eu vou ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersarem. Está na Bíblia. E aí as pessoas muitas vezes querem o título, mas não estão preparadas, não têm unção, não têm aprovação de Deus para vencer aquela guerra espiritual que está vindo sobre ela. Estou vendo muitos pastores matando suas esposas. Inclusive no nosso presbitério teve alguns pastores que perderam o seu casamento. Sabe por quê? Por causa disso. Quer jogar sobre a esposa uma responsabilidade que não é dela. E quando o capeta escuta você falando, fulano de tal, ele fala, então a guerra contra ela é a nível do título que ela está exercendo. Por isso que, irmãos, ministério não é título. Dons espirituais não é título. É unção. Dons espirituais é o Espírito Santo que concede. Ministério é Jesus que concede. Mas nós já vamos orar. Vamos lá no quarto. Deus opera tudo que Ele deseja. 1 Coríntios 2,6, há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Dons de serviço. Depois você lê Romanos 12, 6 a 8. 1 Coríntios 12, 28 a 29. Serviços e auxílios, exortação, doação, administração, que é governo, misericórdia, milagres, curas, intercessão, hospitalidade, visitação, solicitude social, mídia moderna, belas artes, música, reconciliação.
Deus opera tudo isso em todas as pessoas. Nós somos vaso de barro. Deus escondeu nesse vaso de barro um tesouro dentro de nós, para que a excelência da glória seja de Deus e não nossa. Entendeu? Olha, se Deus deu para você, vamos pensar assim, né, o dom, a operação de visitação, e se você coloca no seu coração ser uma pessoa que visita como Deus deseja que você visita, você não é menos importante que o apóstolo, gente. Você não é menos importante que o pastor. É por isso que Paulo pergunta: todo mundo é apóstolo, todo mundo é pastor, todo mundo é mestre, todo mundo é profeta, todo mundo é evangelista, todo mundo navega de forma igual? Não, gente. A igreja seria sem graça, não seria? Se todo mundo fizesse a mesma coisa. A beleza da igreja, querido, que aquilo que eu não faço, você faz. Você completa de uma forma linda, maravilhosa, aquilo que Deus começou a fazer em mim, mas não vai terminar fazendo por mim. Isso a gente precisa entender, né? Que esses dons, esses talentos, esses ministérios, essas capacitações, essas operações, é Deus me levando até um nível, e Deus pegando outra pessoa para completar, porque eu correria o risco de dizer assim: eu sou o cara, e não sou. Eu não sou tão bom como as pessoas falam, eu não sou tão bom como as pessoas pensam. Quem me conhece bem é minha esposa e meus filhos, e eles sabem que eu não sou tão legal como vocês pensam que eu sou. Entendeu? Agora o que Deus faz? Deus pega outras pessoas e dá um pedacinho daquilo que eu não pude fazer para ele fazer, e Deus pega um outro pedacinho daquilo que outra pessoa não conseguiu terminar, e Deus faz com que a obra seja completa, seja concretizada, e com isso o nome de Deus é glorificado através da igreja, não através de uma pessoa. Então, né? Mas pastor, e lá tem profeta? Glória a Deus. Pastor, lá tem pastora, glória a Deus. Se tem unção. Agora ninguém pode chegar numa igreja e ele querer ungir alguém que não seja da igreja dele. Tem que ser, entendeu? A gente não pode. Como já chega bem: pastor, você é um apóstolo. Eu dou uma olhada assim: glória a Deus, porque eu creio nessa unção. Eu tenho um pouco da unção apostólica, já implantei igreja. Eu tenho um pouco da unção profética, eu sou profeta de Deus, tá? Hoje o Espírito se move através dos dons da profecia. Hoje não tem o profeta como do Velho Testamento, que era uma profissão, entendeu? Você pode receber o dom de curar uma vez na vida e nunca mais. Você pode receber o dom de profetizar uma vez e nunca mais. Então o dom não faz de você um profeta. Agora, os pastores da igreja, nós profetizamos todo dia aqui. Nós temos um pouco do evangelismo. Eu sou apaixonado por Jesus. Como que eu gosto de falar de Jesus, entendeu? Eu já falei, se Deus chegasse para mim e falasse: Euclides, o que você quer ser de novo? Senhor, eu quero ser pastor de novo. Agora, pastor não faz no altar, tá? Pastor não se faz com pregação. Pastor se faz andando no meio do rebanho. Pastor se faz nos hospitais. Pastor se faz visitando os enfermos. Pastor se faz socorrendo o necessitado. Hoje tem muita profissão de pastor ou título de pastor. Olha o Edson Teixeira, né?
Pastor Edson Teixeira, ele implantou igreja na América Central. Ele começou na favela, uma igreja do zero, deixou com 2.000 membros. E Deus falou para ele assim: você vai deixar de ser pastor, eu tenho você para a obra missionária. Pastor Edson Teixeira não aceita o título de pastor, ele está lá, evangelista Edson Teixeira. Diminuiu alguma coisa, irmãos? Lógico que não, todo mundo é igual. Ele fala: pastor, eu não tenho rebanho, eu não tenho igreja, eu não cuido de pessoas. Aí a pessoa começa a cantar bem, nós fala que é pastor. Começa a pregar bem, a gente fala que é pastor. Começa a se destacar em alguma coisa, a gente fala que é pastor. E não é, queridos. A gente tem que aprender a se mover no dom. A gente tem que aprender a se mover no ministério, nas operações, naquilo que Deus colocou para a gente fazer. E a gente fazendo bem aquilo que Deus pediu para fazer, irmãos, a gente vai ter a importância de quem a gente pensa que é maior, né? Veja o profeta Elias, né? Faz chover fogo do céu, coloca uma nação de joelho, coloca um ponto final, sabe, vamos dizer assim, no ministério dos profetas de Baal. Cai um grande avivamento, as pessoas se dobram e dizem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias foge com medo de uma mulher. Ele anda 40 dias e 40 noites a pé, até no Monte Horebe, o monte de Deus. Ele quer um encontro com Deus. E naquele buraco, naquela caverna, Deus passa na frente, né, com fogo. Deus não estava no fogo. Terremoto, Deus não estava no terremoto. No furacão, Deus não estava no furacão. E passa uma brisa suave, porque Elias só identificava Deus nas coisas poderosas. Elias só achava que Deus estava no fogo. Elias só achava que Deus estava no terremoto. Elias só achava que Deus estava na tempestade e no furacão. Vem o fogo, e cadê Deus? Não está no fogo. Ué, sempre que tinha fogo tinha Deus. Aí vem uma tempestade. Ué, Deus não está na tempestade. Aí vem, sabe, o terremoto. Deus não está no terremoto. Cuidado, que muitas coisas que você acha que Deus está, porque aparenta ser grande, cuidado que Deus não costuma estar em todas as coisas de grandes manifestações. Aí vem o vento, né? Uma brisa, não é nem vento. Vamos dizer assim, aquela luva macia passando no rosto de Elias. E aí Deus estava naquela brisa. Esses dias atrás nós fomos no monte, lá numa vigília, ali no Nilson, né? Estava naquela época de seca, muita fumaça. Nós chegamos lá, a gente não tinha assim uma brisa, não tinha nada, tudo parado. Um calor, um mormaço. E quando nós começamos a orar e adorar, gente, veio assim uma brisa, e aquela brisa se tornou um vento, e começou, sabe, chacoalhar todas aquelas árvores que estavam ali em volta por uns 5 minutos. E da mesma maneira que veio aquele vento, ele cessou, e nós continuamos até o final da vigília, sem que houvesse uma folha se mexendo. Deus na brisa. Aí Deus fala para Elias assim: por que você está aqui? Por que você quer morrer? Por que você quer deixar de viver? Ah, Senhor, porque só eu fiquei. Só eu lá em Israel não dobrou o joelho diante de Baal. Vamos dizer, Elias subiu no pedestal do orgulho, e muito alto. E ele diz: olha Deus, só eu. Na igreja presbiteriana renovada não tem mais ninguém, Senhor. Senhor, se eu não pregar, coitado de Deus. Se eu não orar, coitado da igreja. Bom, ele estava dizendo isso para Deus. E sabe o que Deus disse para Elias? Elias, eu tenho em Israel 7.000 pessoas como você, não dobraram o joelho diante dos ídolos, não beijaram os pés de Baal. Sabe o que acontece, Elias? É que você está em evidência. Você se colocou diante do povo, mas não significa que eu tenho no meio da minha igreja uma multidão de pessoas, sabe, que sabem o seu ministério, que sabem a sua função, que sabem a sua responsabilidade, e que não deixaram de fazer, ainda que não estivesse na frente. O problema da gente é que a gente só quer fazer se estiver na frente.
tem 7.000 como você. Então, para Deus, tanto o profeta que fazia cair fogo, como aqueles que não fazia mover uma gota d'água, mas eram fiéis a Deus, para Deus eles eram todos iguais, gente. Então você não precisa ter, eu vou me formar em teologia. Gente, um documento de formação em teologia não te faz você pastor não, tá? Não te faz profeta não. Não te faz apóstolo não. Não te faz evangelista não. E nem mestre. Títulos. É como o título do médico não faz da esposa dele uma médica. É como o título do juiz que não faz da esposa dele uma juíza. Então, gente, tudo tem a sua origem no Espírito Santo de Deus. Pastor, você queria ser pastor? Eu falei, se Deus perguntasse, é lógico que agora eu falo que eu queria. Mas se você perguntar, aí no começo, você queria ser pastor? De maneira nenhuma. Eu não queria nem ser crente. Quanto mais ser pastor. Mas eu vi, queridos, como que Deus foi falando comigo nessa área. E vinha uma pessoa pregar na igreja, eu estava lá simplesmente um membro trabalhando, fazendo o que Deus tinha colocado nas minhas mãos, e Deus falava. E eu hospedava todo mundo que ia na igreja, no domingo eles iam almoçar em casa, hospitalidade, pessoas recebem anjo na sua casa, em forma de gente. Gente, aqueles 3 molequinhos correndo, fazendo arte. E ali o homem de Deus, a mulher de Deus que a gente recebia em casa, falava o que Deus ia fazer através da minha vida. Olha aqui. Vocação. Quem te vocaciona é Deus. Para ministério é Jesus. Ele vai falar. Então, se Ele não falar com você, não entra, porque é furada. Você pode fazer outras coisas. Depois da vocação vem a frutificação. Deus está falando, que eu posso ser, que Deus vai fazer de mim. Gente, eu vou trabalhar na igreja. Eu vou fluir no meio da igreja, servindo a igreja. Sem nenhum reconhecimento. Sem nenhum título. E depois vem o quê? Vem o reconhecimento. Tem muita gente que quer o conhecimento, o título, sem servir, queridos. Então, para ministério, Deus vocaciona, a gente frutifica, a gente trabalha fazendo sem ser no título, mas trabalha na unção que a gente já tem. E depois um dia a igreja reconhece, olha, verdadeiramente você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e por você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós vamos reconhecer essa vocação que Deus colocou sobre a sua vida. Então não tenha pressa, queridos. Tem gente que tem muita pressa, Um dia eu falei aqui já, novo convertido, apaixonado demais por Jesus, que até hoje, eu estou num ginásio de esporte, 2.000 pessoas, e aí tem um pregador do Rio de Janeiro pregando, eu vou falar, eu não sei como ele me achou lá, mas não tem como a gente esconder de Deus. E aquele camarada, ele desce, ele deixa de pregar, desce do altar, vai no meio de 2.000 pessoas, me acha e coloca a mão na minha cabeça. Meu servo, faz a tua mala, porque você vai correr por muitos lugares nesse Brasil, até outros países. E eu, meio cético, falei, onde? Casado, 3 crianças, mãe viúva morando comigo, sem nenhum preparo, mas eu fiz que nem Maria. E Maria ouvia falar de Jesus e guardava tudo no seu coração. O problema da gente é que a gente ouve muita coisa e não guarda no coração, a gente julga. E por a gente julgar, a gente vai perdendo muitas bênçãos de Deus. Guardei no coração. Irmãos, trabalhei na igreja com afinco, fui para o seminário, comecei a fazer seminário, E no primeiro ano que eu peguei uma escala de férias, fui trabalhar, tirar férias de um pastor numa cidade de Gurupi, Tocantins. Fiquei 40 dias tirando férias daquele pastor. Eu estou pregando um domingo à noite, e Deus levanta uma profeta, de Goiânia, que estava lá em Gurupi.
E aquela mulher sai levantando, marchando assim no meio da igreja. Ela chegou bem perto do altar, ela só estendeu a mão. Lembra, servo, quando eu falei para você arrumar as suas malas? Que eu ia fazer, você ia correr. Estou começando a fazer agora. Irmãos, entre aquela primeira palavra e a segunda palavra foram 7 anos. Imagina se eu tivesse saído pedindo conta do meu trabalho, se eu tivesse saído na louca aí, eu teria ficado decepcionado com Deus, sem Deus ter me decepcionado. Então a gente não pode. A gente tem que ter comunhão com o Espírito Santo, a gente precisa ficar com o Espírito Santo. E aquilo de Deus que Deus preparou para você vai acontecer. Vai acontecer, fique de pé.